porque essa grande personalidade é muito rica a biografia dele, como a Lília já disse, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Boa noite para todos aqui presentes. Tem pessoas de vários lugares aqui do país, que eu estou vendo aqui no participantes. Nós estamos dando continuidade à atividade da escola, que é a apresentação das biografias dessas grandes personalidades, que contribuíram muito em várias áreas da antroposofia, na área médica, na área da educação, pedagógica, artística. Então, nós estamos apresentando primeiramente a biografia de Rudolf Steiner, agora de Carl Koenig, e se vocês olharem na mídia da escola, vocês vão ver que tem já marcado outras biografias, sendo a próxima da doutora Ita Wegman. Bem, para quem, acho que todos que estão aqui presentes já sabem, mas gostaria de repetir, é uma iniciativa da Escola Livre Antroposofia, Formação e Estudos Biográficos de Juiz de Fora, Minas Gerais. E nós estamos tendo um apoio agora do Instituto Antroposófico Gudrun Buchenhardt para essas iniciativas da escola. Bem, a biografia hoje, então, apresentada, como nós já falamos, é de Carl Koenig, pela nossa querida Lília de Oliveira Brodnitz. Ela é aconselhadora biográfica, terapeuta social, pedagoga curativa e artista. Ela fez parte do grupo 3 da formação biográfica, no aconselhamento biográfico da nossa escola, e atualmente mora e trabalha em Fortaleza, no Ceará. Eu gostaria de fazer alguns acordos, né, com os participantes para manter o áudio desligado, e se quiserem manter o vídeo, pode ou não, isso aí fica a critério de cada um. E para as perguntas, vocês colocam no chat. E no final da apresentação, nós vamos pegar as perguntas e endereçar as perguntas para a Lília poder responder. Então, Lília, podemos começar com você. Por favor, Lília, seja bem-vinda e fico muito feliz com a sua contribuição que você está dando à nossa escola, apresentando a biografia dessa grande personalidade que é o Carl Koenig. Por favor, Lília. E eu estou muito feliz, porque, primeiro, que é a minha escola querida, né? E segundo, por tentar fazer mais conhecida essa grande personalidade, né, que foi o Carl Koenig. Queria dar boa noite para os brasileiros e buenas noches para os nossos irmãos de Argentina, Peru e México. E aqui termina o meu portunhol, viu? Eu gostaria de começar com um verso do Carl Koenig, porque ele deixou muito material para nós, muito material, vários livros, poesias, versos, deixou peças teatrais, não é? Inúmeras palestras. Quem tiver interesse pode entrar lá no Instituto Carl Koenig, que vai ter uma ideia assim de todo o legado que ele deixou para nós, né? Então, vou começar com o verso dele. Possa o nosso esforço transformar-se em força. Possa a luz que recebemos luzir sabedoria. Possam as palavras que falamos gerar bondade, quando servimos fielmente ao Espírito. Então, este grande homem, ele foi muito importante na ampliação da medicina antroposófica, na ampliação da pedagogia, do implantar a pedagogia curativa na prática, não é? Então, vamos começar com a época que ele nasceu. Vou pedir para a Verônica, por favor,
colocar o primeiro slide. Pode ir para o segundo, por favor, Verônica. Essa época que ele nasceu foi uma época riquíssima, não é? Foi a mudança de era cultural. Foi o final do Kali Yuga no século XIX, no fim do século XIX, e o início de uma nova era cultural. Michael assumiu o comando planetário, né, no lugar de Gabriel, e nessa época encarnaram grandes personalidades. Com o fim do Kali Yuga, começou uma nova era de luz, mais consciência e espiritualidade. Pode passar para o segundo, ou para o próximo, por favor, Verônica. Essas grandes personalidades encarnaram, né? Eu escolhi só algumas, porque são tantas, né? Então, vocês veem aí Kardec, Darwin, Blavatsky, Nobel, Röntgen, que foi o dos raios-x, Princesa Isabel, Freud, Steiner. Aí tem o próximo também. Próximo slide, por favor. Gandhi, Lenin, Santos Dumont, Jung, Ita Wegemann, Einstein, Stalin, Hitler. E já no século XX, os contemporâneos do Carl Koenig, coloquei só alguns, botei 3 antropósofos, né? Bernard Leavenworth, doutora Gudrun, o Koenig e o nosso brasileiro Chico Xavier. Pode ir passando, Verônica. Falando da família dele, vocês vão perceber as determinações kármicas. Ele nasceu numa família judaica, tradicional por parte de pai. A família do pai dele era de rabinos, todos eram rabinos, não é? E a família da mãe, que também era judia, era mais moderada e eles participavam mais nas festas. O avô dele, que era rabino, voltando uma vez da sinagoga, numa noite muito gelada, escorregou numa ponte e caiu dentro de um rio. E ele ficou paraplégico. Então, imaginem que o Carl Koenig deve ter ouvido, né, a vida inteira a história desse avô rabino, que bem novo foi para a cama, né, viveu o resto da vida na cama. Eles se mudaram para Viena, mas ele não melhorou e morreu muito cedo. Por sua vez, o pai do Koenig não pôde seguir a tradição e ser rabino, porque a família era pobre e ele precisava trabalhar para ajudar a família, né? Então, ele aprendeu o ofício de sapateiro e, como era muito esforçado, logo de adulto prosperou e abriu uma sapataria. O tipo do pai do Koenig era uma pessoa muito calma, reservada e um tipo assim intelectual. Ele tinha uma biblioteca e gostava muito de ler. Já a mãe dele era uma mulher fortíssima. Ela era criativa, ela era determinada, muito forte. Uma mãe judia que influenciou muito seu filho, né? Pode passar o próximo, por favor. Então, aqui o primeiro setênio dele, vamos prestar atenção nas determinações kármicas. Ele nasceu em 25 de setembro de 1902, em Viena, né? Era uma criança que tinha a estatura baixa do pai, tinha uma cabeça muito grande e os cabelos encaracolados, um corpo miudinho. E ele nasceu com um problema nos pés e teve que usar botas para o resto da vida. Imaginem uma criança, né, desde pequenininho, tendo que usar botas ortopédicas. E naquela época, né, eu posso imaginar
que eram botas bem pesadas e incômodas. E assim ele foi crescendo, esse filho único, numa família judaica, uma criança muito tímida, precoce, introvertida, né? E aconteceu um fato marcante quando ele tinha 5 anos. A babá, na Sexta-feira Santa, foi numa igreja e o levou junto. E ele ficou muito impressionado. Imagina, ele, filho de judeus, né? Entrou numa igreja católica. Ficou muito impressionado com tudo, com todo aquele ambiente, com a cruz. E lá no altar tinha um caixão. E ele queria, porque queria olhar dentro do caixão para ver o que tinha lá. E não deixaram. E disseram que só os padres podiam olhar lá dentro. Ele ficou muito cismado com aquilo e quando chegou em casa falou para a mãe: quando crescer, serei padre ou rabino. Pode passar, por favor. E assim cresceu esse menino. Segundo setembro, era precoce, introvertido, como eu já falei, não é? E o seu pensar formou-se antes de ir para a escola. Antes de ir para a escola, ele já sabia ler, já tinha aprendido a língua dos pais, não é? E aos 12 anos, ele já lia, já desfrutava da biblioteca do pai, né? Já lia todos esses grandes autores, Schiller, Goethe, vários outros. Ele, quando ia para a escola, todo dia ele passava em frente a um hospital que tinha essa frase do Novo Testamento. O que fizerdes aos meus irmãos pequeninos, fareis a mim também. Todo dia ele lia essa frase e ele guardava isso em si. Nessa fase, ele ia escondido para a missa. Os pais descobriram uma imagem do Cristo no seu guarda-roupa. Os pais não deram muita importância, achando que isso era coisa de criança, né? Mas essa questão do cristianismo e do judaísmo já vivia dentro dele, né? Esse dilema. E ele queria entender, mas ele não conseguia conversar com os pais sobre isso. Ele era uma criança muito inteligente, sempre foi o primeiro da turma. E ele trocou várias vezes de escola porque ele acabava discutindo com os professores. Ele questionava os professores, né? E teve uma época que realmente ele ficou sem escola. A mãe teve que contratar um professor particular e depois de um tempo ele chegou para a mãe e falou: mãe, em vez de você pagar para ele, você paga para mim, porque eu que estou ensinando para ele. Nessa época começou a Primeira Guerra Mundial. Imagina, esse rapazinho, né, de 12 anos, 12, 13 anos, já sensível, uma criança muito sensível, uma criança que pensava demais, uma criança que já se preocupava com o sofrimento dos outros. Viver essa época, não é, de guerra, tinha fome, tinha inflação, ele via as pessoas passando necessidade e isso preocupava muito ele. Ele chegava a questionar a mãe por fazer comida tão gostosa e tão boa. Os pais dele não sentiram tanto porque eles trocavam sapatos por alimentos. Então, eles conseguiam sobreviver assim. E o que o Karl Koenig fazia? Essa criança pegava comida de casa e distribuía para quem não tinha. E outra coisa que ele fazia também, muitas vezes ele voltava para casa em pleno inverno, sem o seu mantel, o seu casacão pesado de inverno, porque ele dava para quem estava com frio. Eu não sei se vocês já tiveram contato com famílias judaicas, né? Como essa mãe judia, que mães incríveis, maravilhosas, que mães
preocupadas com seus filhos, com o bem-estar dos seus filhos, né? Eles precisam estar bem alimentados. Mãe é mãe, mas a mãe judaica é mais mãe ainda, né? Nesse sentido. Eles têm que estar bem alimentados, eles têm que estar bem vestidos. E essa mãe sofria porque a comunidade judaica cobrava dela. Como que deixava o seu filho se vestir como um mendigo? Aos 13 anos, ele fez o Bar Mitzvah. Simone, falei isso? Foi nessa época que seus pais encontraram a imagem do Cristo em seu armário, né? Pode passar, Verônica. Terceiro setênio. Isso se intensificou, o pensar dele se intensificou. Nessa época também, ele começou a escrever num diário os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus conflitos, né? Especialmente essa questão da educação judaica e a ideia da reencarnação. Ele leu muitos autores. Foi uma fase que ele se encantou muito com as artes, não é? Ele conheceu o Fausto do Goethe nessa época, a Flauta Mágica de Mozart. E, como quase todos nós nessa fase, 16 anos, 17, ele se afasta um pouco da família e faz contatos com grupos de jovens revolucionários. Então, ele vive bem essa época intensamente, não é? Foi a época também que caiu a monarquia austro-húngaro, veio a Revolução Bolchevique, e ele escreveu em sua autobiografia. Pode passar, por favor, Verônica? Eu tinha muitas perguntas filosóficas, científicas, naturais, que mexiam muito comigo. A perda de todos os valores exigiam muitos critérios e modos de pensar. Não recebia por parte de meus pais orientação nem apoio neste anseio. Filho único, tinha poucos amigos e eu dependia dos livros que foram estudados do jeito que eles viam. E aí, como eu já falei, né, ele lia tudo que caía na mão dele, ele lia. Haeckel, Freud, Buda, Lao Tse, né? E nessa época também ele começou a ler o Novo Testamento. E ele diz, não é? Que aí isso começou um mundo completamente novo para ele, não é? E essa leitura do Novo Testamento reforçava todo aquele dilema, todas aquelas dúvidas que ele tinha desde lá menininho, aos 5 anos. Pode passar, Verônica. Essa idade é muito importante, muito marcante, 17 anos. 1919, ele conheceu Norbert Glass, um grande antropósofo. Não descobri como ele conheceu Norbert Glass, que escreveu Os 4 Temperamentos, o Envelhecer Luminoso, né? E foi o Norbert Glass que falou para ele sobre Rudolf Steiner. E ele ficou muito impressionado. Nessa foto aqui está o Rudolf Steiner no meio, com o Albert Steffen, que foi um grande líder da sociedade antroposófica, um diretor, não é? Ele está à esquerda, o Albert Steffen. Ele sofria de enxaqueca, ele era hipocondríaco, tinha dores de cabeça, ele carregava o sofrimento do mundo. E olha só o que ele anotou no diário dele. O sofrimento do mundo está em mim. E depois, deixa eu só diminuir que minha letra está tão grande aqui que eu não consigo ler tudo que está aí. Ele escreveu: para sofrer, trabalhar e resolver. Ai, gente, eu não estou conseguindo diminuir aqui. Mas vocês estão lendo, né? Esse resolver não é a tradução melhor, não é? Schaffen. O alemão,
ele era austríaco, mas é um espírito muito parecido, tem muito isso de schaffen, 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 que não é só trabalhar, é um trabalhar resolvendo as questões, não é? E ele escreveu essa frase no diário dele. Pode mudar, Verônica. Então, em seu primeiro nódo lunar, em 1920, ele escreveu inúmeras poesias. E eles... Aí, gente, olha só, esse eu que está... 18 anos, né? Esse eu que está se fortalecendo, não é? Se afirmando, fez ele escrever essa frase. Todo o reconhecimento jaz no eu. Imagina os pensamentos, o aprofundamento que ele fez para chegar nessa conclusão. Então, ele era universitário, né, com 18 anos, muito inteligente, aluno aplicado, tinha muitos interesses nas ciências naturais e optou pela medicina. E se aprofundou em embriologia, que seria assim um estudo para a vida inteira dele. Pode passar, Verônica. Muito novinho, ainda com 19 anos, ele entrou como assistente no Instituto de Embriologia de Viena. Ele decidiu ter essa experiência lá. Ele também, com 19 anos, publicou os seus experimentos sobre os efeitos das substâncias dinamizadas homeopaticamente. Ele conheceu esses grandes psiquiatras da época, Freud, Asperger, Jacob Lutz. O Asperger que deu nome à síndrome, não é? Não tem a síndrome de Asperger, foi o Asperger que descobriu essa síndrome e deu nome a ela. E ele disse, né, que aprendeu de todos esses grandes homens, mas somente através dos estudos de Goethe ele pôde obter respostas sobre o desenvolvimento dos seres vivos. Impressionante como ele vai sempre se encaminhando para as pessoas que realmente importam, né? Nessa época também ele lê a Filosofia da Liberdade de Rudolf Steiner. E aí a vida deles muda completamente, se abre algo novo na vida dele. Ele diz, era isso, aqui está nas mesmas para mim. Foi um momento muito importante na vida dele. Pode passar, Verônica. Agora chegamos ao quarto setênio. Jovem médico formado. Esse setênio foi muito intenso, muito intenso. Olha quanta coisa aconteceu. Aos 23 anos, ele deu a entrada na Sociedade Antroposófica e conheceu o grupo de jovens que estudavam antroposofia. Exatamente no dia 30 de março de 1925, foi efetivado seu ingresso na Sociedade Antroposófica. Ele foi aceito, né, na Sociedade Antroposófica. E nesse mesmo dia morre Rudolf Steiner. Quando ele soube disso, foi um choque para ele, um choque. Ele tinha o propósito de ser o aluno mais aplicado de Rudolf Steiner. E ele tinha o sonho de conhecer pessoalmente Rudolf Steiner. Durante muito tempo ele viveu com essa angústia de não ter conhecido Rudolf Steiner pessoalmente. Ele decide, antes de abrir o consultório dele, ele decidiu começar um estágio num grande hospital de Viena. Pode passar, Verônica. 1927, com 25 anos, ele conheceu a doutora Ida Wegman. Vocês vão conhecer mais sobre essa mulher incrível em setembro, né, se eu não me engano. Ela já era uma grande médica antroposófica. Era o braço direito, foi o braço direito de Rudolf Steiner. Através de todos
o legado que Rudolf Steiner deixou sobre medicina, ela ampliou essa medicina, não é? E ela tinha uma clínica na Suíça, em Allesheim, de medicina antroposófica, e também tinha um instituto de pedagogia curativa, Sonnenhof. O que aconteceu é que morreu nesse ano aí a irmã do Rudolf Steiner. E a Ita Wegmann veio para Viena para o funeral. O Karl Koenig já estava entrosado naquele grupo de jovens estudando antroposofia, e esse grupo resolveu recepcionar a Ita Wegmann na estação ferroviária. E pegaram o Koenig para ir junto. Ele não queria ir. Ele continuava tímido, ele continuava tendo medo de multidões, não gostava, medo não, ele não gostava de multidões, era muito tímido, ele não queria ir, mas ele foi arrastado. E quando chegou lá na estação do trem, chega a Ita Wegmann e aperta a mão de um por um, e quando chega na frente do Karl Koenig, ela se demora mais e olha profundamente para ele. E isso impressionou muito. No dia seguinte, esses jovens resolveram fazer uma recepção para ela. E arrastaram de novo ele, que não queria ir. A Ita Wegmann chegou lá, pegou ele pelo braço, levou ele para um cantinho e ficaram conversando, só os dois. Um tempão. Ela queria saber tudo dele, da vida dele, o que ele fazia, o que ele não fazia. E ele, tímido daquele jeito, disse que foi tranquilo, que ele se sentiu muito, muito bem na presença dela. E nessa mesma noite, ela o convida para trabalhar com ele na Suíça. Tem aquele impacto, mas ele pergunta, né? Para quando que seria? E ela diz, para já. Então, ele interrompe o estágio no Hospital de Viena e viaja para a Suíça, para ser o assistente dela na clínica e também trabalhar no Instituto de Pedagogia Curativa. Ele, que já era um estudioso da embriologia, né, teve muito interesse nisso. Deixa eu beber uma aguinha. Então é o seguinte, gente. Esse Instituto de Pedagogia Curativa já era do jeito que o Steiner tinha pensado. Um ambiente bonito, com muitas festividades para essas crianças. E ele, trabalhando lá, ficou muito impressionado com essas festividades. Especialmente com uma, na época do Advento, que se chama Jardim de Advento. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Quando ele viu esse Jardim do Advento, que é assim, num grande salão, imagine, na Europa, pleno inverno, né? Escuridão lá fora. Um grande salão com uma espiral feita com as únicas folhas verdes que existem nessa época, folhas de pinheiro, né? E lá no centro, uma vela grande com luz acesa, né? E as crianças especiais, todas elas, tivesse qualquer dificuldade que elas tivessem, elas iam, percorriam essa espiral com a sua velinha apagada, para lá no centro acender, pegar a luz lá no centro, voltar com a luz e colocar em algum lugar daquela espiral. Quando ele viu isso, ele ficou tão comovido que ele decidiu dedicar a vida dele para acolher, cuidar e amparar essas crianças. Ali naquele momento ele decidiu isso. Lá nesse instituto ele também conhece a Matilde, que era enfermeira e fazia os seminários lá nos institutos da Ita Wegmann.
E aí já aconteceu alguma coisa, né? Quando ele conheceu a Matilde. Neste mesmo ano, olha só, neste mesmo ano, com 25 anos, a Ita Wegemann o convidou para dar uma palestra no Goetheanum para cerca de 1000 pessoas. Vocês podem imaginar esse jovem tímido dando uma palestra para 1000 pessoas no Goetheanum? E aí, eu quero contar uma coisa. A Ita Wegemann, ela tinha essa capacidade de perceber no outro as suas qualidades que ainda estavam por se desenvolver. Não é? Ela percebeu nele um grande palestrante, e ele foi um grande palestrante. Daqui para frente, ele foi um grande palestrante. Foi um sucesso essa palestra dele no Goetheanum. Pode passar para o segundo, por favor. Aí está o Jardim de Advento. Como eu não consegui uma foto do Jardim de Advento europeu, eu coloquei essa daqui, que foi feito o jardim no Brasil, porque também teve um centro de pedagogia curativa no Brasil, nos anos 80. E aqui é o contrário, né? Nós temos a luz do lado de fora. Precisamos trazer essa luz para dentro. E aqui é o contrário, as crianças vão levando a sua velinha acesa e colocam lá no centro, a luz no centro. Pode passar, Verônica. Lilian, Oi. Já passou 30 minutos. Tá bom. Então, com 26 anos, ele fez a primeira viagem à Inglaterra com a Ita Wegemann. Foi o último congresso mundial de antroposofia, não é? Antes dos nazistas invadirem. E lá ele conheceu gente muito importante da antroposofia. O pastor Rittelmeier, fundador da comunidade de cristãos, a Caroline von Hildebrandt, né, que escreveu A Natureza Anímica da Criança. E ele escreve: aqui na Inglaterra tive a primeira impressão positiva do Império Britânico. Eu não sabia que iria encontrar em poucos anos uma nova pátria aqui. Então, quando ele voltou, ele já estava apaixonado pela Matilda, que era Tila, o apelido dela, e a Tila o convidou para trabalhar lá na Alemanha. A Matilda não era judia, ela era alemã. E a Tila o convidou para trabalhar num instituto de pedagogia curativa na Alemanha. Ele balançou e decidiu ir com a Tila. A Ita Wegemann tentou de tudo para ele ficar, mas ela acabou aceitando, né? E ele foi para a Silésia, Alemanha, com a Tila. Pode passar. Então, gente, com 27 anos, ele é apaixonado pela Tila. Imagina aquela criança, aquele jovem que só conhecia o amor pelos outros, o amor aos animais, o amor pela natureza. Aquele jovem que só vivia estudando. Quando conheceu a Tila, ele conheceu um outro tipo de amor e ele escreveu isso. Eu não sabia que havia outra forma de amar. Pela primeira vez na vida, me senti jovem. Como uma pessoa com 27 anos pode dizer que se sentiu jovem? Então, ela era enfermeira, né? Estudante de música, euritmia, de pedagogia curativa. E lá, tá vendo essa foto aí? Eles moravam e trabalhavam nesse instituto lá na Alemanha. Pode passar, viu? E aí, aos 28 anos, nasce a Renate, primeira filha dele. Então, só vou falar aqui rapidinho, a Renate depois foi trabalhar em um centro de pedagogia curativa que ele fundou na África do Sul. E o marido dela foi visitar o nosso centro de pedagogia curativa no Brasil, nos anos 80, tá? Fecha parênteses. Então, começa agora. Daqui para frente, ele começa a viajar para dar palestras, não é? Pela Europa. Rapidamente, ele torna-se médico renomado, ele está na Alemanha, né? Apesar de ser judeu, e não escondeu o fato
ele estava sempre lotado. Trabalhava muito, não deixava de atender ninguém. Mas a pressão nazista estava grande. Pode passar. Aos 30 anos, ele funda a Escola Livre para o Trabalho Social na Alemanha. Aqui está ele, olha o tamanho dele, gente. Imagina essa personalidade, não é? Olha o tamanhozinho dele. Ele está do lado do Emil Bock, grande pastor da comunidade de cristãos. O Emil Bock, que escreveu aquela sobre a Semana Santa, né? Aquele livrinho precioso que nós lemos toda a Semana Santa. E aí nasce o segundo filho, depois nasce o terceiro, não é? E nessa época, a Ita Wegman foi expulsa da Sociedade Antroposófica pelo Albert Steffen e a Marie Steiner. E logo ele também saiu, né? Pode passar, por favor. Então, aos 34 anos, por conta dessa pressão nazista, ele teve que abandonar tudo. Tudo que ele fundou lá, tudo que ele construiu, seu consultório, seus pacientes, ele teve que abandonar tudo, ir para Viena e começar do zero. E ele escreveu, né, que lá em Viena o negócio foi duro. Mas olha como que ele escreveu. Mas somente poucas vezes tivemos que passar fome. Esse homem era incrível, né? E lá em Viena, aos poucos, ele foi reconstruindo tudo de novo, atendendo os pacientes, dando palestras, formou um novo grupo de estudos sobre pedagogia curativa, né? E esse grupo aí seria os futuros formadores desses centros de pedagogia curativa na Inglaterra e na Escócia. Logo, ele ficou muito conhecido, ele não dá conta de tantos pacientes, né? E ele tinha pacientes muito, assim, poderosos. Aristocratas, políticos, industriais, artistas. Dizem que ele é um bom médico, um médico maravilhoso, por quê? Porque ele estava ali somente para aquele paciente. Parecia que ele entrava no paciente e percebia tudo o que acontecia com ele. Daí os resultados tão bons, não é? E outra coisa, ele dizia também que só medicamento não cura, por isso ele dava palestra para os pacientes dele. Pode passar, Verônica. Aqui nasce a última filha dele na Áustria. Verônica, pode passar. Até os 35 anos, ele gerou filhos biológicos, não é? Daqui para frente, ele vai gerar outros tipos de filhos. Então, a coisa apertou muito na Áustria também. Os nazistas estavam se aproximando. Mas parecia que as pessoas não percebiam, não é? Ele conversava, perguntava se eles percebiam, as pessoas não percebiam. Em 1938, ele teve o último encontro do grupo de estudos, não é? Quando os nazistas invadiram a Áustria. E ele escreveu: na noite daquele dia, nós estávamos lendo a última conferência do curso pedagógico para jovens, onde Rudolf Steiner fala da atuação do arcanjo Micael em nossa época e apela para a juventude possibilitar a Micael intervir na civilização decadente e moribunda. Então, os nazistas invadiram a Áustria, os pais dele foram presos e ele, com a ajuda de alguns pacientes políticos poderosos, conseguiu soltar os pais e que os pais fossem e mandar os pais para a Inglaterra. Ele tinha que fugir, não é? A mulher podia ficar com as crianças porque não eram judeus, não é? Mas ele tinha que fugir. Então, uma paciente italiana dele bolou um plano. Ela conseguiu passaporte falso para ele, conseguiu, como é que se diz? Visto, né? Visto também para ele sair. E ela veio de carro, lá da Itália, pelos Alpes,
até Viena buscá-lo. E foi com ele, né, pelos Alpes. Quando for atravessar a fronteira da Suíça da Áustria para a Suíça, lá estava o guarda nazista. E agora, né? Só que quando eles chegaram lá, o guarda estava bêbado e eles puderam passar tranquilamente. E assim ele foi fugindo, fugindo, até que chegou na Inglaterra. Pode passar, tá? Estou correndo aqui para dar tempo, tanta coisa. Então, esses pacientes ilustres dele, né, souberam ajudar nessa hora. Esses pacientes também conseguiram os vistos para 50 médicos austríacos judeus que fugiram também para a Inglaterra. Esse grupo, junto com eles, seriam os formadores dos Centros de Pedagogia Curativa Campbell. Os filhos ficaram lá na Alemanha, foram para a Alemanha, né? E eles ficaram 5 meses separados. Ele chegou a Londres em 8 de dezembro. Passa o Natal lá e reflete sobre a sociedade dos excluídos. E só em 30 de dezembro que chega sua esposa e filhos. Pode passar, Verônica. Então, aos 37 anos, no seu segundo nódulo lunar, 14 anos depois da morte de Rudolf Steiner, começou o trabalho de pedagogia curativa em Kirkton House, perto de Aberdeen, na Escócia, com 12 crianças. Lá, eles também, né, chegaram os companheiros deles e eles já começaram a bolar como que seria esse trabalho de pedagogia curativa, né? Ele não queria fazer mais um instituto, porque institutos para os órfãos, para as crianças deficientes, tinham, aos montes. Ele queria dar um lar para essas crianças, né? Com tudo do bom e do melhor, tudo belo, não é? Então, eu não vou conseguir ler aqui, porque minha letra é tão grande que tá faltando aqui, tá? O que aconteceu? Ele começou a atender pacientes também ilustres lá, olha como danadinho, né? E esses pacientes ilustres também tinham filhos especiais que doaram propriedades. E assim eles puderam começar com esse trabalho. Pode passar, Verônica. Então, inauguraram essa casa aí, tá vendo ele no cantinho direito? Como ele é pequenininho? Mas todo mundo tinha medo dele, viu? Ele era danado. Aí estão os grupos fundadores, não é? O meu marido, Nico Brodnitz, ainda teve aulas de pedagogia curativa com alguns alunos do Karl Koenig. Teve essa sorte, né? Começa também a estudar as primeiras palestras do curso de pedagogia curativa do Steiner. Atende em Londres também, porque isso aí é na Escócia, né? E ele vai a Londres atender pacientes, né? E aí acontece que o irmão do primeiro-ministro tinha um filho especial, que não conseguiu botar nessa casa aí, Kirkton House, porque já estava cheia, lotada. O que ele fez? Doou uma casa chamada Casa Campbell. E esse nome acabou dando nome ao movimento Campbell. Então, pode passar, Verônica. Aí, em Pentecoste, ele tinha 38 anos, em 1940. O que aconteceu? Os homens, todos esses homens maravilhosos, foram presos por serem estrangeiros suspeitos de colaborar com o inimigo. Ainda era guerra, né? E as mulheres ficaram lá, nessas casas, trabalhando duro, plantando, cozinhando, cuidando das crianças. E nesses 5 meses, Karl Koenig estudou intensamente o calendário da alma. E ele fez, com lápis de cor, a pintura dos 52 desenhos. Deixa eu mostrar para vocês. Olha, tá vendo?
aqui estão todos os 52 desenhos. Escolhi um para mostrar para vocês. Dá para ver? Ó, coisa mais linda. Ele pintou com lápis de cor. Nesses 5 meses. Estudou profundamente o calendário da alma e pintou. Pode passar, Verônica. Só tem 15 minutos, ai meu Deus. Bom, aqui está um comentário de um grande psiquiatra também, antroposófico, não é? Dizendo do trabalho duro que foi essa época. E aqui, a partir de 1940, a biografia dele, do Koenig, é quase idêntica às fundações do movimento de Campbell. Pode passar. Aqui estão grandes antropósofos. Anke Weiss foi uma grande euritmista. É uma dessas aí que ficou trabalhando nessa casa, né? Para poder tudo funcionar direitinho. Pode passar. Então, um grande antropósofo também escreveu: quando os homens foram libertados, começou a verdadeira história de Campbell. Enquanto o continente mergulhava em sangue e destroços, em Campbell foram feitos os primeiros passos de uma obra futura, cujo tamanho naquela época ninguém podia imaginar. Então, quando ele é solto, ele escreveu, né? Que realmente foi uma época muito dura. Não foi de grandes e luminosos sucessos, foi de provações, erros e trabalho duro. Aqui a Anke Weiss escreve sobre ele, mas não vai dar tempo de ler tudo. O que ela diz, resumindo, é que ele, apesar de ter estatura baixa, ele era uma grande personalidade, com uma força muito grande. Ele tinha uma força marciana muito grande. Engraçado, né? Que se você... Vai aparecer uma foto dele, que a gente olha assim, a gente vê todo o sofrimento do mundo naquele semblante. Um melancólico, não é? Mas ele tinha uma força de Marte impressionante, imagina. Esse homem passar por tudo isso, não é? Perder tudo, recomeçar tudo de novo quantas vezes? E construir, em meio à guerra, esses centros de pedagogia curativa que se espalhou pelo mundo todo, que vocês vão ver depois. Pode passar, viu? Então, eu morei muitos anos nessas comunidades Campbell, na Alemanha e no Brasil. Então, conheço bem a primeira noite bíblica, que ele instituiu a noite bíblica, que é o estudo da Bíblia todo sábado. Isso acontece até hoje nas comunidades Campbell. E esse verso que eu li é o verso que finaliza a noite bíblica. Então, aqui ele também institui as cerimônias religiosas que o Rudolf Steiner deu, que são parecidas com a da comunidade de cristãos, mas não são idênticas. Aos 41 anos, morre Ita Wegman. Pode passar, Verônica. Ele ficou muito abalado, porque a Ita Wegman era a grande amiga dele. E ele escreve com profunda tristeza como que ele se sente, né? Se sentia quando ela faleceu. Pode passar, Verônica. Aqui, isso aqui é muito importante, né? É o que eu falei antes. Ele não queria fundar mais um instituto, ele queria fundar um lar para essas crianças. E aqui ele fala, né, do ser dessas crianças. Não é? Ele se identificava muito com elas, porque ele teve deficiência desde pequeno, desde que nasceu, né? E ele foi excluído da sociedade como judeu, né? Teve que fugir 2 vezes. Ainda foi preso 2 vezes também, né? Eu contei que ele foi preso, eu nem lembro mais se eu contei que ele foi preso por defender os animais. Gente, será que eu não contei isso? Bom, depois eu conto se der tempo. E foi preso aqui também na Inglaterra, né? Pode passar, Verônica.
ele estudou muito Caspar Hauser, que é um dos símbolos de Campbell, não é? Essa personalidade incrível, que nasceu em 29/9/1812. Eu não vou dar tempo de falar tudo isso, gente. Pode passar, Verônica. Eu vou deixar disponível em PDF, vocês podem ver com mais calma, tá? Aos 43 anos, ele inaugura a primeira conferência aberta para ampliação da arte médica, isso com uns 80 participantes. E daqui para frente começa inaugurações de centros de pedagogia curativa, escolas para crianças especiais. Ele inaugura essa escola na Escócia. Pode passar, Verônica. Aqui um trabalho e festa de São João. Apresentação teatral na Escócia, nessa escola que ele fundou. Olha que beleza, as construções. Olha o teatro, que lindo. A festa de São João. Pode passar. Crianças e adolescentes. Opa. Com 46 anos, o movimento Campbell já contava com 250 pessoas. Ele faz a primeira viagem de palestras para a Holanda, né? E existem muitas famosas histórias sobre as palestras que ele dava, que exigia silêncio total. E o que ele diz é o seguinte: quando o palestrante fala, ele embarca no fluxo do espírito da língua. Com 47 anos, o número de pessoas em Campbell quase dobrou. E ele começa aí o seminário de pedagogia curativa em Campbell, né? Esse seminário, os estagiários faziam esse seminário também, trabalhavam, ajudavam a cuidar das crianças e aprendia pedagogia curativa. Comigo foi mais ou menos assim, eu caí numa comunidade Campbell aqui no Brasil, não sabia nada de nada, fui aprendendo, trabalhando, e só depois que eu fui receber os conteúdos, né? Aos 48 anos, ele faz a primeira viagem após a guerra para a Alemanha. E também ele começa a desenvolver novos tratamentos terapêuticos com a ajuda da Tila, né? Musicoterapia, coloterapia, fonoaudiologia e etc. Ele começou a conferência pedagógica curativa, chamada de College Meeting, que já existia lá na clínica da doutora Ita Wegman. Vocês estão vendo aqui esse salão? Olha que beleza! Uma construção com formas antroposóficas. Olha o altar onde são feitas as cerimônias para as crianças. Vocês estão vendo que coisas mais lindas? Olha os candelabros, todos esculpidos à mão. Pode passar, Verônica. Esse verso dele, a ti, vida suprema, agradecemos a nossa vida, que nosso corpo, através do teu corpo, possa ser alimentado. É o verso que inicia a noite bíblica. Noite bíblica, já falei, todo sábado, toda a comunidade se reúne para falar sobre a Bíblia. É escolhido um trecho da Bíblia e todos os colaboradores, as crianças, todos falam, não é? O que entenderam daquele trecho. Com 50 anos, ele começa a expandir suas viagens, né? Saindo da Europa, ele vai para a Escandinávia. O que ele fazia? Ele dava palestras para os pais de crianças especiais, entusiasmava esses pais, e esses pais se organizavam para que fosse possível fundar essas comunidades Campbell.
51 anos, primeira viagem para a Irlanda do Norte, inaugura a comunidade escola na Irlanda do Norte. Com 52 anos, faz uma viagem de palestras, mais uma, né? Viagem de palestras para a Escandinávia. E aí acontece que ele teve uma grave doença do coração e ele quase que morreu com essa doença. E ele, em profunda meditação, pede ao mundo espiritual mais 10 anos de vida, porque ele disse que havia muito ainda para ser feito. E ele foi atendido. Pode passar, Verônica. Inaugura mais uma comunidade, dessa vez para adultos, na Inglaterra. E aqui, esses adultos especiais, junto com os colaboradores, estão encenando o nascimento de Jesus. 55 anos, a primeira viagem de palestra para a África do Sul. E aos 56 anos, ele funda a comunidade para crianças em Braheroit, no Lago de Constança. Lá eu trabalhei com meu marido. Lugar maravilhoso. Pode passar, Verônica. O verso que eu li, não é? Aqui uma orquestra de liras de Campbell. Pode passar. Aqui ele escreveu as lembranças quando ele chegou na Inglaterra, fugido dos nazistas. Pode passar. 58 anos, aí ele vai para as Américas, né? Para a América do Norte e Canadá. Olha, aqui está ele, com uma criancinha linda. 59 anos, mais viagem de palestra para a África do Sul. 60 anos, segunda viagem de palestra para os Estados Unidos. E aí já inaugura um Campbell por lá, nos Estados Unidos. 61 anos, ele foi condecorado com uma medalha de ouro, Estrela de Tutzingen. É muito importante essa homenagem, viu? Ele já era reconhecido, né, pelo seu trabalho de pedagogia curativa. Inclusive, aquele Hans Asperger disse que ele era o suprassumo da pedagogia especial, que eles falavam, né? Pode passar. Ele decide se mudar, então, com 62 anos, para Braheroit. Olha que lindo. Que fica lá num lugar maravilhoso na Alemanha, Lago de Constança. Foi morar lá. Pode passar, Verônica. E aí, ao lado de Braheroit, ele inaugurou a comunidade escola Föhrenbühl. Um lugar lindo também. E esse lugar é todo adaptado para cadeirantes. É um lugar só de crianças bem prejudicadas, não é? Tudo é facilitado para essas crianças. Inicia viagem de palestras pela Alemanha, Viena, não é? E em setembro faz a última viagem para o leste. Pode passar. 63 anos foi o último aniversário terreno dele. E ele inaugura também do lado, Braheroit, Föhrenbühl, inaugura Leenhof, comunidade para os velhinhos especiais. Lindo, conheci esses lugares também, lugar maravilhoso. Olha só, que lindos. Aos 64 anos, ele inaugura mais uma comunidade Campbell na Noruega. Olha a arquitetura, gente, o salão. Então, influências antroposóficas, mas com o espírito daquele país. Pode passar. E aqui é o seguinte. Nesse ano de 1966, vocês viram, ele pediu 10 anos, né? Ele foi atendido. Quantos centros de pedagogia curativa ele fundou nesses 10 anos? Nesse ano de 66, ele estava a 1000
viajando, dando palestra, começando cursos de pedagogia curativa. Ele estava preparando uma grande palestra no Goetheanum, cujo tema seria embriologia, o tema inicial da sua vida de médico. Não é? Olha o caminho que ele fez. Né? Começou com a embriologia e finalizou com a embriologia. Ele ainda fez muitas viagens, mas não conseguiu fazer essa palestra. Não é? Então, ele faleceu no dia 27 de março, lá no Lago de Constança. E tem um relato de uns pais de umas crianças, de uma criança que estavam indo para se consultar com ele. No dia que ele faleceu, esses pais passaram de carro pelo Lago de Constança. E esse dia do falecimento dele foi um dia dramático como a vida dele. Teve tempestade de chuva, neve, ventos, ventanias terríveis. E quando esses pais passaram lá, as nuvens se abriram e surgiu um arco-íris que foi até o lago. E quando esses pais chegaram lá em cima, lá na comunidade, eles souberam da morte do Koenig. E não preciso dizer que foi uma festa imensa com muitos amigos do mundo inteiro. Olha essa foto dele, gente. Pode passar, Verônica. Ele deixou uma obra imensa, vocês não têm noção. Já falei, quem tiver interesse, entra no Carl Koenig Archive. Os 3 primeiros anos da criança, a criança com necessidades especiais, Kaspar Hauser, a criança da Europa, tornar-se humano, uma missão social, e várias outras. A alma humana é bem conhecido, né? O calendário da alma também ele escreveu sobre isso. Já mostrei para vocês aqui, pode passar, Verônica. Pode passar, por favor. Aqui, esse mapa está meio desatualizado, tá? Vocês veem quantos centros de pedagogia curativa pelo mundo afora ele fundou, e depois da morte dele, outros foram fundados, como o do Brasil. Está vendo o Brasil ali? Está vendo a marquinha? Foi o Angaiá Kempil do Brasil. Se o Sidney e a Rita estiverem aí, eles trabalharam lá com a gente. Pode passar, Verônica. Então, aqui está algumas fotos desse Kempil, onde nós moramos por 10 anos, em Juiz de Fora, Minas Gerais, nos anos 80. Aqui está o Sidney, com meu marido, lendo uma peça, se não me engano foi Parsifal. Tem aí os nossos amigos especiais, encenando o nascimento de Jesus. Não podia deixar de ser carnaval, não é? Será que vocês vão conseguir me ver aí? Me reconhecer? Eu sou essa de melindrosa, viu? Aí estamos nós com todos os nossos amigos especiais, os colaboradores, muitos estagiários da Inglaterra, Irlanda, né? Eles vinham, ficavam loucos aqui no Brasil com o nosso estilo de ser de Kempil. Tem mais alguma coisa? Acho que tem. Tem mais um slide. Aí o trabalho, né? Não é só a festa, né, que tinha, né? Aí a grande tecelagem que meu marido construiu. Então, as pessoas, por maior que fosse o impedimento, a dificuldade física, eles trabalhavam, não é? E ficavam orgulhosos dos seus trabalhos belíssimos, na tecelagem, na agricultura, na marcenaria. E aqui tem uma vista da fazenda, grande fazenda que foi em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu gostaria de contar sobre a prisão dele, se der tempo depois, tá bom? Eu vou finalizar com um dos versos mais importantes que ele deixou, que talvez muita gente não saiba que é dele, tá? Especialmente para nossa época, gente. Só a ajuda do homem ao homem, o encontro do eu com o eu,
o perceber da outra individualidade sem perguntar a confissão, ideologia e ligação política do próximo, senão simplesmente o olhar de olho a olho de duas personalidades, cria essa pedagogia curativa que confronta, curando a ameaça do mais íntimo do ser do homem. Então é isso, espero que tenha dado assim, pelo menos feito um resumo dessa vida maravilhosa do Karl Koenig. Lília, muito obrigada pela sua linda apresentação sobre essa grande personalidade, né, que foi Karl Koenig. Agora eu gostaria de passar a palavra para a doutora Laura, que algumas pessoas colocaram algumas perguntas. A doutora Laura, ela vai transmitir essas perguntas para você. Doutora Laura? Tá me ouvindo, Lília? Oi, Laurinha, tô assim, querida. Tá tudo bem com você, né? Ótimo, foi excelente. Então, tem uma pergunta aqui, a primeira foi do Felipe. Ele pergunta sobre o que são as palestras que ele faz no Goetheano e nos primeiros anos. Essa é a pergunta dele. Bom, a primeira palestra que ele deu, né, no Goetheano, bem novinho, que a doutora Eita Wegman pediu para ele, foi sobre embriologia, né, e já do ponto de vista antroposófico. E essa fez muito sucesso. A segunda palestra, os velhos antropólogos já não gostaram, eu não sei qual é o tema, não consegui descobrir. E as palestras que ele dava mundo afora era sobre antroposofia, medicina antroposófica, pedagogia curativa e por aí vai. Tá, então, outra pergunta é de Doris, não é pergunta, a Doris Junger, não sei se você conhece, da Colômbia, ela fala que há um camping em Água Linda, porque no mapa apareceu o Brasil, né? Não apareceu na América do Sul, mas ela fala que tem uma camping. A Andréia pergunta, ainda existe em Juiz de Fora um camping? Não, infelizmente não. Esse campinho em Juiz de Fora foi nos anos 80, nós não tínhamos nenhuma ajuda do governo, então os pais que tinham que bancar, não é? E nos anos 80 a situação do Brasil ficou muito difícil financeira, vocês lembram? Né? Inflação muito alta, então poucos pais podiam bancar aquela grande estrutura, só os pais ricos que podiam. E começou a nos incomodar muito isso, porque nós sempre atendemos as pessoas que precisavam, né? Crianças bem pobres, sempre foram atendidas, tiveram bolsas. E com essa situação econômica ficou inviável, né? E socialmente ficou muito difícil, porque os pais muito ricos criavam problemas, não é? E depois, por questões também de nossa comunidade, ela ficou muito enfraquecida com a saída de algumas pessoas e teve que fechar as portas. Olha, eu agradeço a Doris, né, essa informação. Águas Lindas, pois é, como eu falei, aquele mapa está desatualizado. Águas Lindas é? Água Linda. Na Colômbia? Ah, vou Isso. pesquisar, que alegria! Vou pesquisar. Então, tem pessoas aqui que falam, a Maria Eduarda fala, eu moro em Juiz de Fora e eu nunca escutei falar nisso, irei pesquisar. A Andréia, que também mora em Juiz de Fora e trabalha com as questões de deficiência, diz que tem lido muito sobre a pedagogia curativa. Né? A Clau Gotelli, adorei a sua apresentação, muito interessante, Clara. Parabéns, obrigada, desde São Paulo. Obrigada. E há muitos agradecimentos aqui, e mandando um abraço para você e agradecendo a excelente apresentação.
pessoas que nunca tinham ouvido falar sobre isso, que agora começam com interesse, né? Agora surge mais uma pergunta da Márcia Baraúna, deixa eu ver aqui a pergunta dela, que ela diz: quais as determinações kármicas que você destacaria na vida dele? Sim, primeiro ter nascido numa família judia, não é? Uma família de rabinos por parte de pai, ou seja, uma questão muito forte da religião, não é? E o avô, o acidente do avô, que ficou paraplégico. Então, ele passou a infância ouvindo as histórias desse avô, sendo cuidado por todos, não é? Aí você vê a determinação kármica. Ele nasceu com deformidade nos 2 pés. Ele sentiu na pele o que é ter essa dificuldade, não é? Física. Então, o que mais? Determinação kármica. A questão aos 5 anos, lá na igreja cristã, não é? Ele se defrontar com essa outra realidade religiosa que acompanhou ele até ele entrar na antroposofia. Que mais? Deixa eu ver. A questão dele escolher embriologia, né? É muito interessante, porque ele se especializou em pedagogia curativa. E ele fez um trabalho, gente, que merece ser lido sobre embriologia. E toda a questão do feto, da criança que nasce com essas deformidades, tudo isso ele explorou muito. O que mais que foi determinação kármica? O fato de ser judeu e ter fugido 2 vezes, o fato de ter perdido tudo 2 vezes e reconstruído tudo, não é? E tem outras que eu não estou me lembrando agora. Então, a Andréia, não, é Kátia Angelini, pede para que você conte um pouco da prisão. Dos 14 anos. Eu não contei, né? Esqueci. Conta da prisão. Então, ele foi uma criança e um jovenzinho com hipocondria, com enxaqueca, vivia sofrendo com o sofrimento dos outros. Uma boa época ele viveu nesse sofrimento, não é? Mas, quando se aproxima aí, quando vê a história guerra, esse sofrimento, ele se transforma em ação de ajuda para o outro. Não é? Ele pega roupa, distribui, pega comida em casa, distribui. E ele observou o sofrimento, os maus tratos dos cavalos que puxavam as charretes. Aquilo doía nele ver esses cavalos sendo maltratados. Com 14 anos, em plena guerra, era proibido aglomeração. O que ele fez? Ele arrumou uma roupa de monge, vestiu, subiu no caixotinho e começou a pregar em plena praça pública contra os maus tratos dos animais e foi preso. Não podia aglomerar na guerra, na época da guerra, né? Foi isso. Tá bom. Então, a outra pergunta é da Ana Beatriz. No Brasil, hoje, tem algum outro lugar como esse que havia em Juiz de Fora dos anos 80? Que eu saiba, não. Existiu em Friburgo um centro de pedagogia curativa. Eu não sei se ainda existe para adultos, não é? Realmente eu não sei. Eu acredito que não tenha. Tá. Então, são essas as perguntas que tiveram. Eu tenho, assim, que você falasse, Laura, né? Tem uma pergunta, já que até o momento não tem mais outras perguntas, né? Essa ida dele, ele foi à África do Sul, eu não sabia que ele chegou aí para a África fazer um trabalho. Foi. Ele foi para a África do Sul, dar palestras, não é? Reuniu os pais de crianças especiais, deu palestras sobre pedagogia curativa, entusiasmou esses pais e eles proporcionaram que fosse aberto centros de pedagogia curativa
na África do Sul e em Botswana, que tem até hoje também. E é o que eu falei, a filha dele, a Renata, né? A primeira filha dele, ela foi para lá. Imagina. Ela foi morar lá. E o marido dela veio visitar o nosso Angaiá. E também queria dizer que o nosso Angaiá, essa grande comunidade terapêutica, tinha muito amizade com o terapêutico Rafael, lá de Juiz de Fora, né? As nossas crianças eram assistidas pelos médicos antroposóficos de Juiz de Fora, doutora Angélica Justo, doutor Antônio Marques, doutor Wesley, doutora Rita, né? Esses estavam mais próximos, doutor Fernando, Abraão, né? Nós vivíamos, eles participavam das nossas festas, São João, né, Angélica? Verdade. Uma época muito rica, de grandes trocas de experiências profissionais. Muito bom. Lá nós também tínhamos as cerimônias religiosas. Isso foi um grande feito, não é? Isso permeou esse lugar de uma espiritualidade muito forte. É verdade. Então, tem vários agradecimentos aqui da Maristela Fajardo de Castro, imensa gratidão à Escola Livre e a todos os organizadores. Tem também da Charlotte Kastner, né, Charlotte? Agradeço a toda a equipe da escola esse belo impulso. Um abraço especial à Angélica Justo, tantos anos de dedicação. Lília, um grande abraço. Aprendi muito com a biografia e suas experiências. Sou muito grata. Obrigada. E assim vai que esses agradecimentos todos pela sua excelente apresentação. Tá? Eu acho que todos aqui que entraram no chat, Graziele Nilson, gratidão pela apresentação, obrigada a todos, Clarice Priscila, Iris Braga, e por aí vai. Eu deixei com a Verônica disponível esse material em PDF, porque eu tive que correr muito, isso me dói, né? Mas tive que correr, senão não ia dar. Então, as coisas importantes que ele escreveu no diário dele, né? Todo esse pensamento dele, o que precisa ser feito para a criança especial, esse ambiente, esse lar, isso é muito importante, que eu não me aprofundei, mas está lá tudo em PDF, tá? Tá certo. Então, mais agradecimentos, o Rubens, a gratidão à doutora Angélica pela programação excelente, a Romilda também, adorei, obrigada, querida Lilian, e super abraço, e por aí vai. Gratidão, eu também falo gratidão a você, isso complementa algo sobre a Ita Wegman, né? Estou ansiosa para ouvir. Setembro, né? Acho que é 2 de setembro. Nossa, já vou garantir a minha vaga já. A Mila Lira, a minha filha, da boa noite, gratidão. Jane, também gratidão, Lília, pela bela palestra. E por aí vai. Sempre agradecimentos. Que bom, fico feliz. Espero que nossos irmãos tenham podido entender alguma coisa, né? Obrigada, doutora Laura, que já está chegando. Já chegou o tempo, já. Tá. Muito obrigada. Lília, te agradeço muito essa oportunidade que você nos ofereceu de falar sobre Carl Koenig e também que nós já conversamos, que isso é apenas o início, que você será convidada para falar um pouco mais da pedagogia curativa, né? E alguns temas mais específicos. Então, convido a todos que fiquem atentos, né, aos contatos, né, da escola, o Face, o Instagram, que a Lília vai voltará aprofundando essa área profissional dela, né, que tanta dedicação, tanto empenho que ela fez durante muito tempo e ainda continua fazendo. Muito obrigada, Lília. E agradeço a todos vocês que estão aqui presentes, aos participantes também de fora, estou feliz, né, da Colômbia, Argentina, Portugal, presente aqui com a gente, de vários lugares do Brasil,
Eu falo que essa questão da pandemia facilitou, por um lado, que nós nunca foi possível a gente trocar, né, tantas experiências no meio da antroposofia, com tantos profissionais capazes, capacitados, né, a gente está tendo essa oportunidade. Agradeço a toda a equipe da escola, que também nos dá esse suporte, né, e em especial agradecimento à Verônica, que foi a pessoa que ficou passando. Obrigada, Verônica. Esse suporte para a gente poder pessoal. realizar esse encontro. E gostaria de convidar vocês, a escola vai ter uma atividade amanhã, que chama Introdução à Biografia, será com o professor Luiz Henrique, e que ele dará algumas noções, né, sobre esse estudo da biografia, sobre essa metodologia do aconselhamento biográfico. Então, quem tiver interesse, entre em contato, né, com a escola para poder participar. E com o convite também para quem tem interesse na formação no aconselhamento biográfico, ainda está aberta a inscrição para o grupo 7. Quem realmente tiver amigos, pessoas interessadas que gostariam de indicar, entre em contato com a escola. Na divulgação da escola existe um telefone, nessa apresentação também foi colocado, e vocês procuram se informar dos encontros. Nós teremos, a próxima biografia será com a da doutora Ita Wegman, com a doutora Laura, e teremos a apresentação da biografia de Goethe, e por aí vai. E aos poucos nós vamos falando dessas personalidades que contribuíram muito com o movimento da antroposofia no Brasil. No Brasil, não, no mundo, né? Mas no Brasil, a gente conta com todos esses colegas profissionais que podem contribuir. Muito obrigada a todos, que tenham uma boa noite e um bom descanso. Até o próximo encontro. Boa noite. Obrigada, eu que agradeço, viu? Gratidão, viu, Lília? E olha, Obrigada. gente, eu recomendo fazer a formação biográfica, viu? Porque mudou a minha vida. Mudou. Para muito melhor. Super recomendo, tá bom? Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite. Adorei ver essas carinhas conhecidas e as carinhas novas também. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Obrigada,